A serpente, a serpente é uma figura, ela é vista como uma figura masculina. Eu estou tratando ela aqui como ela, devido à língua portuguesa, mas é, ela, em geral, é percebida como uma figura masculina. Dito isso, né, temos então o diálogo da serpente com a mulher, a tentação ocorre, né, ou sedução, dependendo, subsequentemente o fruto é comido, Deus sentencia o castigo, né, da serpente, da mulher e do homem pela transgressão, Adão e Eva são, por fim, expulsos do paraíso. Então, eu analisei os textos judaicos antigos que contém a figura da serpente de uma forma proeminente ou de uma criatura diretamente análoga, né? E o primeiro texto, né, o mais antigo, é o texto de Jubileus. Ele é considerado um texto de estilo Bíblia reescrita. Ele reconta o livro de Gênesis e parte do livro do Êxodo. Foi provavelmente escrito entre 161 e 140 antes da Era Comum. O texto ele se preocupa com as esperanças do povo judeu que tinha passado por diversas invasões, pelo exílio, e que ainda não havia reconquistado sua liberdade. O autor, ou autores, né, Jubileus, eles trazem a mensagem de que o povo nunca perdeu e nunca perderia a aliança com Deus, mas se desviaram do caminho e por isso foram castigados. Por isso, os judeus deveriam voltar a seguir a religião de forma estrita e correta. Na passagem especificamente que traz a figura da serpente, ela é vista apenas como um animal, sem tons sobrenaturais, assim como na Bíblia. Mas mais ainda, curiosamente não é lhe atribuída nenhuma característica, nem astuta, nem criada por Deus. O texto atribui o mal a fontes externas, né? Por exemplo, considerando em Isaías, né, que Deus fala que a origem do bem e do mal, este texto atribui a origem do mal a fontes externas, né? No caso, ao demônio, que é chamado de mastema, mas a serpente não tem qualquer associação com essa figura. O autor parece tentar diminuir a importância dos acontecimentos do Éden. Uma das teorias é que ele provavelmente considerava o Jardim do Éden um proto-templo, um local de extrema sacralidade, por isso, né, ele tentaria diminuir essa ideia do mal. Então, o segundo texto é o texto de sabedoria, o Sabedoria de Salomão, né, considerado deuterocanônico, e ele é parte da literatura de sabedoria da época do Segundo Templo. O autor, né, apesar de deixar claro que deseja ser identificado como rei Salomão, era provavelmente um judeu residente em Alexandria. O texto é datado do século I a.C., e o livro tem como intenção geral demonstrar a ação da sabedoria divina nos momentos decisivos da história de Israel, com a vindicação dos justos e o castigo dos ímpios pela justiça divina no seu devido tempo. Em Sabedoria 2, 23, 24, é dito que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É quase um consenso entre os exegetas que os versículos citados remetem à queda do homem em Gênesis 3, e que o demônio remete, portanto, à serpente. Então, temos então uma das primeiras identificações da serpente de Gênesis com o demônio, dentro das fontes judaicas conhecidas. A morte, né, debatida entre os especialistas, se física ou espiritual, ela é uma intrusa na ordem natural prevista por Deus, e são os maus, os ímpios, que a convocam. O demônio, desse modo, ele sim trouxe a morte através da trapaça da serpente, mas são os maus os verdadeiros responsáveis por ela. Seguimos, então, né, com comentários filosóficos escritos por Filon de Alexandria, que viveu aproximadamente entre 20 a.C. e 50 depois de Cristo. O objetivo geral dos textos do filósofo era estabelecer a fé judaica como uma crença racional dentro dos parâmetros da mente helênica, não apenas para os não-judeus, mas também para judeus nascidos na época da diáspora, né, como ele próprio. Então, analisamos os trechos em que a serpente e a queda estavam em foco, conforme colocado nas obras, né, sobre a criação, interpretações alegóricas e perguntas e respostas sobre o Gênesis. Então, a gente começa aqui com sobre a criação.
onde Philon tem a intenção de demonstrar o que o ser humano perdeu ao não dar importância ao temor divino, né, e transgredir a sua ordem, né, de não comer o fruto. Nessa obra, a árvore do conhecimento do bem e do mal seria um instrumento alegórico para ensinar sobre a moralidade. Ao comer do fruto, o ser humano passaria a ter que fazer escolhas morais. A serpente, ou como Philon a chama, o velho réptil, ele apressa Eva a comer da árvore antes que a humanidade estivesse preparada. A mudança e a tendência ao mal do ser humano levaram-nos, portanto, ao pecado, indignando ao Criador. Agora, eles teriam uma vida mortal breve e infeliz. Então, nesse texto, nós já temos a ideia de que a serpente, ela é um símbolo de prazer, conceito que ele desenvolveu mais no Interpretações Alegóricas 2. No texto, Philon parece dar à serpente uma conotação positiva no começo. O prazer seria o responsável pela junção do intelecto, representado pelo homem, com os sentidos, representados pela mulher. Sem essa intersecção, não seria possível compreender a realidade, ou seja, fazer julgamentos morais. Mas depois o sentido se torna negativo. O prazer passa a guiar o homem para transgressões e excessos. Por fim, né, em perguntas e respostas sobre o Gênesis, o Philon se pergunta sobre a astúcia da serpente, chegando à conclusão de que essas características e sua capacidade de fala humana são parte essencial dessa figura, pois assim ele pôde seduzir a humanidade para o caminho dos prazeres. É interessante notar aqui que temos uma das únicas instâncias em que o filósofo liga a serpente ao diabo, que teria falado com grande arte através da boca da serpente. Philon comenta também a perda das patas da serpente, né, que foram parte do castigo bíblico, né, acreditando que o fato de ela se arrastar pelo ventre se conectaria com a ideia de voracidade. Né? Eles falam, né, de que ela comerá poeira, e a voracidade é o modo como vivem os intemperantes. O próximo texto que fala sobre a serpente é o Antiguidades Judaicas, do historiador judeu Flávio Joséfo. O propósito do trabalho de Joséfo era tornar a história judaica conhecida e respeitada dentro de um contexto romano. Ele também apresenta, né, uma espécie de Bíblia reescrita. A serpente aqui, novamente, não é descrita como o mais astuto dos animais, mas a ela é dada uma motivação. Ao ver a felicidade de Adão... Obrigada. Ao ver a felicidade de Adão e sua mulher, sente inveja e pensa em um modo de destruir essa felicidade. Então, decide convencê-los a desobedecer às ordens de Deus, prometendo à mulher que o fruto lhe traria felicidade. Mas ela promete algo que eles já possuíam. Então, posteriormente, entramos na que a gente chama de literatura apocalíptica judaica, que é marcada por jornadas celestiais feitas por seus personagens, geralmente heróis bíblicos. Nesse período, o adversário de Deus, chamado por diversos nomes, está claramente desenvolvido e seu envolvimento na transgressão de Adão e Eva está mais estabelecido. O primeiro é o Apocalipse de Abraão. Através do protagonista, né, Abraão, o autor do pseudoepígrafo, procura compreender o problema do mal e também busca passar uma mensagem de retidão para os seus leitores. Durante a jornada celestial de Abraão, é-lhe revelada uma visão do Éden e da queda. A serpente aqui é representada na forma de um dragão e chamado de Azazel. Em Apocalipse de Abraão, temos uma dualidade pouco vista anteriormente. Existe um espaço governado por Deus, enquanto o demônio governa o inferno, e é o Senhor das almas que escolheram fazer o mal. É inclusive levantado o debate se ele poderia ser uma figura paralela a Deus, algo raro na literatura judaica antiga. O segundo é o pseudoepígrafo 2 Enoque, e ele é uma ampliação do trecho bíblico que conta a vida do patriarca Enoque até o dilúvio. Em sua jornada celestial são-lhe revelados mistérios e instruções. Assim como ocorreu com Abraão, é mostrado para Enoque a cena da transgressão, quando o anjo Satanael, uma criatura essencialmente pecaminosa, decide impedir que a humanidade cumpra o papel para o qual foi criada, governar o mundo. Para Enoque, então, é dada a chance de redimir os homens com os ensinamentos dados a ele, como um segundo Adão. A importância desse texto para a figura da serpente se deve ao autor procurar estabelecer uma nova narrativa para a origem do adversário e do mal como um todo, harmonizando duas tradições. A enóquica, em que os anjos que vieram à Terra, mas foram banidos por trazerem o conhecimento de vida aos humanos, além de manterem relações com as mulheres terrenas, e a adâmica,
na qual mal veio ao mundo por meio da transgressão de Adão e Eva, devido às ações da serpente. O último documento apocalíptico é 3 Baruch, que tem 2 versões, eslavônica e grega. Não é clara a motivação da serpente para enganar o casal, mas a serpente é, sim, o demônio. E a fruta é uma videira que é considerada o desejo pecaminoso. Por fim, né, nós temos as versões do texto Vida de Adão e Eva, uma narrativa reescrita da história de Adão e Eva, obviamente, desses da transgressão e queda da humanidade. São 5 versões, né, sendo a mais antiga a versão grega. A maioria das versões, exceto a latina, apresenta uma narrativa da desobediência. A serpente aqui é convencida por Satã, aqui chamado realmente de Satã, a servir de invólucro para que ele fale através de sua boca. Sendo mais astuto dos animais, ela teria maior probabilidade de convencer Eva a transgredir o comando divino. O objetivo de Satã era de que eles perdessem a graça de Deus por ter se recusado a adorar Adão. Né? Ele havia sido criado anteriormente e não considerava justo ser colocado em posição inferior. Então, aqui, Satã é diretamente responsável pela transgressão, mas não é a serpente em si, pois ele só utiliza como invólucro. Sendo assim, ela também teria sido enganada. Portanto, né, a serpente aparece inicialmente dentro do relato bíblico como uma criatura sem tons sobrenaturais, aspecto que se mantém no livro de Jubileus. Vai então ganhando cada vez mais uma forma demoníaca nas literaturas apócrifa e pseudepígrafa. No livro de sabedoria, temos finalmente uma conexão entre a serpente e o diabo, depois totalmente estabelecida na literatura apocalíptica. Nos livros primários de Adão, né, Vida de Adão e Eva, suas versões, temos já uma mitologia mais clara, enriquecendo a figura da serpente, descrevendo sua relação com o demônio, motivações e desejos. Filon e Joséfo, respectivamente um filósofo e um historiador, procuram modos de tornar a narrativa de Adão e Eva mais condizente com as suas áreas de especialidade. Né? Sendo, né, Filon pensa a queda como metáfora e a serpente e os outros personagens como alegorias. Joséfo toma outro caminho, que é o de tornar a narrativa mais próxima a um relato histórico, quando procura entender as motivações da serpente e o que ela utilizou para enganar o casal primordial. Pronto? Bom, acabamos de ouvir a palestra intitulada A Serpente na Narrativa de Gênesis 3, Interpretações e Tradições Judaicas na Antiguidade, proferida por Cristiane Tavares Ferreira da Silva, Universidade de São Paulo. Eu não fiz isso no início, não foi por esquecimento, eu queria deixar para o final de cada palestra para que o ouvinte tentasse perceber do que se trataria. Vou mudar a lógica e vou iniciar pelo título da palestra e pelo palestrante. E como a gente vai ter depois, quase 30 minutos depois das palestras, eu acredito que esses últimos 30 minutos a gente pode usar para questões que tiverem ou algum outro questionamento que um ou outro queira fazer para o colega. Combinado? Então, vamos para a segunda palestra, a análise de Gênesis 2:4 a 17, a partir do quadro teórico metodológico do interacionismo sociodiscursivo, a ser proferido por Renato Adriano Pezenti, da Universidade de São Francisco. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Reginaldo, os colegas de mesa, Cristiane, Luciano, Felipe e o André. Professor, eu tenho liberdade de compartilhar a tela ou melhor não? Tem sim, Renato. Só Perfeito. clicar no botão verde embaixo. Com licença. Legal. Ótimo. Assim eu vou me manter mais restrito à fala aqui. Minha tela está visível, se só puderem confirmar. Perfeito. Está sim. Sim, está Obrigado. visível. Obrigado. Vamos lá, então. Bom, esse trabalho é fruto de uma pesquisa de conclusão de mestrado em educação pela Universidade de São Francisco também, e por isso
o desejo de estabelecer interlocução entre as pesquisas da área de linguagem, do interacionismo sociodiscursivo e as pesquisas da área bíblica. O nosso objetivo, o grande objetivo, foi investigar as potencialidades do quadro de interacionismo sociodiscursivo para a análise de narrativas bíblicas do Primeiro Testamento. Naturalmente, para isso, a gente faz um recorte bastante cirúrgico e aplica essa análise a um texto específico. Pretendemos, então, verificar as diferentes avaliações e modalizações que aparecem no texto e, por fim, os modelos de agir que se depreendem a partir do texto em análise. É, portanto, um exercício com carga bastante metodológica e que se justifica por conta justamente da natureza da Bíblia enquanto texto fontal, naturalmente também enquanto texto prefigurativo, que está na morfogênese do agir, de muitos agires, talvez até da cultura ocidental. E também uma justificativa calcada sobre o interacionismo sociodiscursivo, que é uma ciência de análise do texto e que aborda o texto como uma realidade prefigurativa do agir humano. Nosso recorte, então, é sobre Gênesis 2, 4 a 17. Começo com os fundamentos do interacionismo, depois vamos para o quadro de análise, aplicamos a análise e depois rapidamente discutimos os resultados. Primeiro grande aspecto fundamental do interacionismo sociodiscursivo é o de que ele é uma corrente da ciência do humano e tem como autores basilares Vygotsky, Saussure, Voloshinov, Marx e outros, e é uma ciência da linguagem articulada à ciência do humano, justamente porque ele vai investigar de que modo a problemática da linguagem é decisiva para a ciência do humano, ou de que modo o desenvolvimento do ser humano está imbricado com as dinâmicas da linguagem. Então, ele vai buscar compreender, através dos textos, naturalmente, o papel da linguagem na constituição e no desenvolvimento do ser humano, e vai fazer isso através dos mecanismos de análise das prefigurações do agir que se depreendem dos textos. Então, o modelo de análise, né, do interacionismo sociodiscursivo, um gabarito de análise praticamente, ele tem duas grandes seções. A primeira são as condições de produção do texto, então a análise da esfera situacional, e também como é que o enunciador lança mão de gêneros textuais à sua disposição a partir da sua cultura, da sua realidade. Nós vamos fazer um recorte, e eu não vou aprofundar essas sessão, que é justamente a análise da arquitetura textual, que começa com uma avaliação da infraestrutura textual, então analisando o plano global do conteúdo e os tipos de discurso, depois os mecanismos de textualização, então basicamente conexão e coesão, e por fim os mecanismos enunciativos, as vozes e modalizações. Importante que toda essa análise, na verdade, se presta à checagem dos texto através de todos os recursos e estratégias que o enunciador maneja no momento da elaboração do texto e da sua formalização. Eu trago aqui, não vou fazer a leitura, porque imagino seja conhecido por todos, o texto que a gente analisa, apresentado em hebraico com tradução interlinear à esquerda e depois uma tradução para a língua portuguesa. Acho que eu travei aqui. Não. Renato, está me ouvindo? Acho que ele caiu. Vamos ver se ele volta. Será que ele caiu ou travou o computador dele? Não dá para saber, porque ficou travado aqui na tela. Vamos esperar um pouco.
talvez. Vamos esperar um pouquinho, né? Tá me ouvindo, Renato, agora? Voltei, tive uma Voltou, queda voltou. Tinha aqui. caído. Ah, Voltei, perdão, vou retomar aqui então. Imagino que eu tenha chegado até o texto, né? sim, Perfeito. Então, não vou aprofundar aqui a leitura do texto, peço desculpas aí pela queda. É um texto conhecido, então eu apresento aqui com tradução interlinear também e uma tradução em língua portuguesa. E aí, dando início à análise, em primeiro lugar, o plano global do conteúdo temático, ele fica bastante sintetizado no primeiro verso já do texto. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. E na sequência, nós temos esse grande tema aprofundado em alguns versos. Então, isso que a gente chama de título, depois a notícia da ausência de arbustos e ervas nos campos e a justificativa para essa ausência, a notícia da presença de um manancial, a criação do homem, o plantio de um jardim, a colocação do homem no jardim, a descrição da flora desse jardim, com a pontuação de 2 árvores, uma espécie de mapa fluvial, para a qual se dedicam 4 versos, depois a colocação do homem no jardim, uma segunda menção, com a adição do propósito da sua colocação ali, por fim, um mandamento com prescrição alimentar, o veto de alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal e o aviso sobre a consequência sobre um não cumprimento desse veto. E aqui nós temos os tipos de discurso, mas só para retratar que majoritariamente estamos falando aqui do discurso da ordem do narrar, então um discurso na ordem do narrar autônomo, não implicado, portanto, o enunciador não está implicado na narrativa, e, na sequência, um discurso, ao final, interativo, proferido pela divindade. Dentro dos mecanismos de textualização, nós temos, então, as conexões. Em grande medida, as conexões do texto são garantidas pelo manejo das conjunções, entretanto, então, porque, e, mais e outras, que em hebraico tem quase que totalmente a expressão da conjunção copulativa expressa no VAF com as suas diferentes vocalizações e que para a língua portuguesa, então, ele é traduzido aí de diferentes maneiras. Mas nós temos também uma conjunção causal que é bastante estratégica no enredo, porque ela justamente vai justificar o motivo da ausência de verdura nos campos, lá no verso 5, e outros usos, por exemplo, do VAF, traduzidos aí como conjunção entretanto, em alguns casos, ou na maioria deles, como conjunção aditiva, quando adicionado também a preposição, dando aí a ideia de finalidade, justamente com a proposta de por que motivos o ser humano, então, foi colocado no jardim, quais expectativas que pesavam sobre ele ali. Em termos de coesão verbal e nominal, primeiro grande aspecto é naturalmente a presença aí da história da criação do céu e da terra. Quando foram criados, já estamos aqui, já fica claro que não se trata nem de um evento ao acaso, não foram criados ao acaso, mas há uma intencionalidade e também há uma postura passiva. Aqui eles foram criados por alguém e esse alguém justamente é o principal actante, que é Deus, que tem 7 citações nominais, mas para ele são atribuídas aqui 10 ações na sua maioria performáticas. Depois temos também a presença do homem, do Adão, como o primeiro criado, né?
No entanto, a relação dele com relação à divindade já é uma relação mais passiva, ele é criado, portanto, não é o criador, embora vá gozar de papel especial, e ele tem, sim, um papel de dependência, mas também de cooperação, já que ele é criado, mas a sua expectativa, né, ele é criado para cultivar e para guardar, disso depende também uma espécie de plenitude da criação, que é aquilo que vai acontecer, justamente a verdura dos campos, que não tinha acontecido ainda, porque Deus não tinha feito chover e porque o ser humano, porque não havia ser humano para cultivar a terra. É importante que aqui o ser humano é vinculado. 5 né, minutos. Perfeito, obrigado. Através de seis citações e as proximidades que não temos condições de explorar aqui entre o ser humano e a terra. Por fim, também, o Éden como palco, né, citado duas vezes, tanto na sua expressão como Éden, ou como jardim, ou como o deítico. Dentro das vozes e modalizações, então, a responsabilidade enunciativa é praticamente do narrador, e, claro, o protagonismo de Yahvé como o principal ator, né, que goza de autoridade, goza de autonomia, é ele quem faz, através de verbos transformativos, todos os verbos aqui relacionados a ele tem um agir bastante performático, é um único detentor de um discurso direto, e é justamente um discurso de mandamento, ele ordena, né, o criado ordena ao ser humano, e esse ordenamento do criado, ele está colocado numa concessão e num veto, né, o veto de que não deva comer do fruto da árvore, porque, caso aconteça, há também a morte. Isso denota aqui uma importância capital da observação daquilo que a divindade diz. Na sequência, temos aqui também o papel do homem, agora esse como agente, não como actante, né? Ele nada diz, mas ainda assim ele tem um papel importante no enredo, porque ele recebe uma ordem da divindade, é o único criado que recebe uma ordem direta da divindade. Essa é uma ordem que está em vista de uma espécie de planificação da criação, né, pelos aspectos que eu já mencionei, e, claro, a expectativa que pesa sobre ele de cultivar e guardar é também, além de tudo, não só uma expectativa típica de um jardineiro, mas também são verbos que transitam no horizonte litúrgico e que, em alguns textos, estão aplicados também à observância da lei. Então, ele é cooperador, colaborador do Criador. Por fim, claro, estamos aqui tentando, com essa análise, buscar esclarecer os textos enquanto realidades prefigurativas do agir humano, e que essa ideia ela se sintoniza fortemente com a realidade da Bíblia como um texto que, por natureza, é um texto prefigurativo, né? Então, essa análise permitiu trazer à tona várias configurações do agir, especialmente uma avaliação extremamente positiva em relação ao ser humano e ao seu agir através do trabalho. Disso decorre, então, uma compreensão de que o texto bíblico não é apenas uma expressão textual isolada da literatura religiosa, mas é fruto também de interações sociodiscursivas extremamente dinâmicas. Isso a gente poderia ter explorado muito mais aqui, né? Pelo tempo a gente não tem condições, mas justamente pelo aspecto de situação, de produção do texto, pela sua transmissão. Então, é importante notar a complexidade da análise da situação, de ação de linguagem, né? A composição do texto, a sua canonização, etc. A intensa dialética, né? De adoção e adaptação desse texto em relação ao arquitexto e, claro, uma modalização extremamente positiva em relação ao trabalho, né, em relação ao ser humano. Então, nesse recorte, o trabalho não é uma punição pós-Éden, mas é no Éden, né? Antes ainda da expulsão, ela é uma condição típica daquele que está ali como colaborador
do Criador. Então, o valor semântico, né, de um relato das origens reside sob sua perspectiva de desenvolvimento do ser humano a partir de diferentes modelos de agir. E esses modelos podem ser de diferentes ordens, antropológica, ética, ecológica, etc. E são aqui diferentes dimensões, algumas bastante modernas, mas que continuam fazendo do texto bíblico, desse recorte específico, um texto bastante prefigurativo para o agir do ser humano. E disso se consolida, então, o caráter bastante instrucional ou até prefiguracional do texto bíblico, na medida em que ainda se constitui como uma fonte de explicações para a realidade humana e continua oferecendo de maneira muito eloquente modelos de agir, na sua perspectiva prefigurativa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renato. Como eu disse, no final a gente vai para questões, observações, etc. E agora vamos para a próxima apresentação, que tem como título Caracterização de Esther à mesa, o jejum como elo identitário. Apresentado por Luciano Geraldo Mateus da Silva, da Universidade de São Paulo. Por favor. Boa tarde, colegas. O senhor me ouve bem, professor? Sim, sim, tudo bem. Okay. Ótimo. Privilégio poder compartilhar um pouquinho da pesquisa que está em andamento também agora no mestrado. Isso é um recorte bem pequeno de uma pesquisa inicial, mas espero que a gente possa ter um bom diálogo aqui. O tema já foi posto e eu quero só introduzir mencionando que o livro de Esther, ele acontece num contexto de diáspora. Alguns estudiosos vão colocar Esther dentro de um gênero literário conhecido como novelas da diáspora, e aqui inclui o livro de Daniel, Esther, Judite e outros. Eu não quero entrar necessariamente na questão do gênero literário, mas trazer aqui à tona esse contexto que é muito importante. Por exemplo, Timothy Beale, no seu livro The Book of Hiding, que é um comentário sobre Esther, ele vai dizer que ser judeu, no livro de Esther, é conhecer o exílio como experiência formativa. Então, a gente não pode desassociar esse elemento primordial. Nós, quando iniciamos o livro de Esther, principalmente quando é introduzido os personagens judeus, né, Esther e Mordecai, no capítulo 2, a gente tem essa ênfase também. Então, eu leio aqui o capítulo 2, verso 5 e 6, da versão Almeida Revista Atualizada, que diz: Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, e fora transportado de Jerusalém com os exilados, e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Apesar da nossa tradução, nós termos aqui outras definições, 4 vezes se repete a palavra exílio, né, no hebraico. E Esther, que vem no verso logo na sequência, ela tem 2 nomes. Ela é apresentada como Hadassah e Esther, que é provável que venha de uma palavra persa, né, stara, estrela, e tem alguma relação com Ishtar, uma deusa muito conhecida no Oriente Próximo. E para fazer análise aqui, eu tomo como ponto de partida o livro Poetics and Interpretation of Biblical Narrative, da Dell Berlin, que analisa o texto em sua forma final e aplica, então, o método de análise narrativa. Primeiro, então, a caracterização ao redor da mesa dos persas e em seguida dos judeus. De acordo com Nathan MacDonald, as novelas da diáspora demonstram uma preocupação ou até mesmo um certo fascínio com as práticas persas em relação à comida e bebida. Se destacam as festas e banquetes regados à abundância de vinho, que formam não apenas um contexto de festividade, mas também onde decisões importantes são tomadas. Nas cenas de abertura do livro de Esther, que introduz ao leitor a corte persa, ocorrem 3 banquetes, do hebraico Mishte, 2 oferecidos pelo rei Assuero e um pela rainha Vasti. O primeiro se estende por 180 dias e é destinado aos oficiais e servidores do rei, enquanto que o segundo dura apenas 7 dias e é oferecido aos habitantes da cidadela de Suzã, a capital. Especialmente nesses 2 banquetes oferecidos por Assuero, há elementos que nos ajudam a caracterizar a corte persa a partir desses banquetes. Em primeiro lugar, se destaca o uso do vinho. Embora provavelmente os banquetes incluíssem comida, a ênfase dos banquetes em Esther está no vinho.
Em alguns casos, o texto irá utilizar a expressão Mishter Haim, como em Esther 7, no verso 1, banquete do vinho, para descrever esse momento festivo. E apesar da tentativa da corte persa de criar um mundo estável e ordenado, legislado por leis irrevogáveis, a própria atitude deles à mesa se torna um empecilho para obterem sucesso. Como um exemplo, a primeira lei apresentada como irrevogável no capítulo 1, a lei de que Vasti não poderia mais entrar na presença do rei por ter o desobedecido, nasce em um contexto de bebedeira. Por exemplo, o capítulo 1, verso 7 diz que havia muito vinho real, e está totalmente relacionado com a vontade do rei, cujo coração estava alegre pelo vinho, versos 10 e 19 do primeiro capítulo. Algo semelhante se dará com Amã, seu auxiliar no governo. Após o primeiro banquete de Esther no capítulo 5, Amã volta para casa feliz e com o coração alegre, Vetov Lev, a mesma condição de Assuero no capítulo 1, e é no estado de embriaguez que Amã toma a decisão de construir uma estaca para empalar Mordecai, e ambos são ironizados pelo narrador, que de modo sagaz sublinha a falta de controle de ambos, pois os eventos seguem em uma direção oposta ao que eles haviam intencionado. Contudo, ao lermos, a impressão que temos é que um tipo de ordem baseada em um rei e uma corte assim não pode garantir justiça ou segurança, pois a ordem depende da instável relação deles com o vinho. Uma segunda característica dos banquetes persas em Esther é a ostentação de riquezas e poder do rei. E eu vou ler aqui, então, um verso sobre o primeiro banquete e, logo em seguida, os versos sobre o segundo. Então, Assuero, Esther 1, verso 4, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Agora, versos 6 e 7, no segundo banquete, havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho, e de púrpura, e argolas de prata e colunas de alabastro. As armações dos leitos eram de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E a bebida era servida em taças de ouro e de vários tipos. E havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Como bem notou Timothy Beale, no verso 4, a extravagância é demonstrada através dos números. Todos os poderosos do reino festejando por 180 dias. Já no segundo banquete, a extravagância está na experiência estética do palácio e na quantidade de bebida disponível. E aqui eu faço menção a Daniel no capítulo 5, onde também a gente tem muita bebida e descrição física de taças de ouro, dos utensílios do templo sendo levado, e essas descrições físicas elas são incomuns nas narrativas bíblicas. Os banquetes formam um cenário favorável para a demonstração de grandeza, honra, riqueza e domínio. E este, segundo Michael Fox, formam a imagem de poder que refletia em Assuero. O domínio intencionado pelo rei é abrangente e se estende desde as várias províncias até o controle da vontade individual. Assuero domina sobre 126 províncias e sobre a vontade do seu povo. No capítulo 1, verso 8, ele ordena que todos bebam à vontade, ou seja, beber à vontade é uma ordem, é algo legislado pelo rei. Porém, quando a rainha Vasti não faz o que ele pede, Assuero se encarrega de deixar claro que ninguém pode lhe negar o controle das vontades. Nesse sentido, a relação de Assuero com os banquetes é parte essencial da construção deste personagem. Isso posto, o que dizer acerca dos personagens judeus Esther e Mordecai? A atitude deles à mesa também traz nuances sobre caracterização e identidade deles? Para alguns comentaristas como Adele Berlin, Michael Fox, Timothy Beale e Karen Jobs, a relação dos judeus com os banquetes é ambígua. Ao mesmo tempo em que os judeus na Pérsia não demonstram nenhuma restrição à mesa do rei, diferentemente de Daniel, por exemplo, no capítulo 1, que ele se abstém de comer daquilo que o rei oferece e escolhe uma dieta vegetariana, Esther e Mordecai apresentam atitudes singulares em relação à comida e bebida no livro. O ponto de maior divergência entre judeus e persas à mesa está no jejum do capítulo 4, quando Assuero e Amã se assentaram para beber, do hebraico lishtot, no capítulo 3, verso 15, depois do decreto contra os judeus. E Mordecai, logo em seguida, lidera o jejum e o clamor dos judeus por conta da destruição iminente. Além disso, no final do capítulo 4, Esther convoca um outro jejum de 3 dias sem pão nem água. Duas tendências interpretativas se destacam na leitura dessa atitude dos judeus. A primeira delas, o jejum como uma reversão do destino. O jejum diante da inevitável destruição é transformado em Mishte, nas festas de Purim, e que os judeus celebram, na qual os judeus celebram a vitória contra os seus inimigos. A segunda tendência mais comum
caracterizar os judeus a partir da ética da moderação. E Nathan MacDonald, ele compara, por exemplo, Esther com Daniel e outras novelas da diáspora, dizendo que a atitude judaica em relação à comida, por outro lado, é caracterizada pela moderação. Isso no livro Not Bread Alone. Segundo o autor, essa atitude caracteriza os judeus até o final do livro. E ele afirma: enquanto as festas persas são caracterizadas por sua embriaguez, com comida quase não aparecendo, a festa de Purim é uma ocasião para trocar presente de comida. Apesar da associação de Purim no judaísmo com muita bebida, o livro de Esther não menciona os judeus bebendo durante a festa. Essa atitude de moderação que caracteriza os judeus pode ser conectada também por uma outra moderação na debatida batalha do capítulo 9. Ao derrotar seus inimigos, os judeus não tomam para si os despojos. Enquanto os persas são inebriados pela riqueza, excessos, controle, os judeus apresentam moderação contrastante com o mundo persa em 2 pontos cruciais: em relação à comida e bebida e em relação às riquezas. No entanto, ao olharmos com cuidado para a atitude e a mesa, como parte da construção de identidade e caracterização dos personagens, podemos encontrar nuances em um capítulo crucial para a caracterização de Esther. É no capítulo 4 que a rainha Esther é convocada por Mordecai para agir em favor de seu povo. Ela, que no capítulo 2 havia recebido do mesmo Mordecai a ordem de não revelar sua identidade, agora é chamada para se identificar com o povo judeu e agir. Lemos a parte do diálogo ali no verso 13 do capítulo 4, onde se diz: então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Ao convocá-la para a ação, Mordecai a relembra de sua identidade judaica. Para Michael Fox, Ok, obrigado, Débora. Para Michael Fox, o capítulo 4 é determinante para a mudança de Esther na história. De uma personagem passiva que apenas recebia ordens, ela agora dá instruções a Mordecai para que ele convoque um jejum de 3 dias entre os judeus da capital. Mordecai prontamente obedece a ordem da rainha. Em seguida, ela prepara os 2 banquetes para desmascarar Amã, o inimigo dos judeus. Contudo, é interessante que a mudança de atitude de Esther esteja relacionada com a comida e bebida. Ela decide não comer e beber e pede que o seu povo faça o mesmo. Aqui, mais do que uma questão de moderação, parece ser estabelecido um elo entre Esther e o povo judeu. Desde que ela assumira a posição de rainha, ela parecia haver sido completamente assimilada pela cultura persa, ainda mais por esconder sua identidade judaica. Contudo, para Esther, o jejum é um momento de identificação com o seu povo. Joshua Berman, em seu artigo sobre a personagem Esther, sublinha essa relação de identidade através do jejum, mesmo enquanto rainha da Pérsia. Ele afirma: ao pedir um novo jejum, Esther está embarcando em um modo de comportamento que é paradigmaticamente judaico. E ao fazer isso, ela se junta aos seus companheiros judeus. E ao juntar-se aos judeus de Suzã, através do jejum, ela demonstra solidariedade, enquanto ainda mantém sua distância espacial e social deles e de Mordecai. Embora seja somente no capítulo 7 que Esther finalmente revela sua identidade judaica, aqui no capítulo 4, em sua atitude de não comer e não beber, ela estabelece um elo de identificação com os judeus. De acordo com Carolyn Sharp e Atalia Brenner, sobreviver no ambiente instável da diáspora parece exigir assimilação, pelo menos em alguma medida. Esther não é apenas judia, ela também assume posição de rainha persa. Ela se torna alguém de identidade complexa, híbrida, e nas palavras de Carolyn Sharp, ela tornou-se totalmente investida como rainha da Pérsia e rainha do paradoxo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Depois a gente vai para as questões depois, no final da última apresentação. Eu já quero adiantar que são 3 apresentações até agora de cunho distintos. Então, na discussão ou no questionamento, nas observações, espero que a gente possa ter um elo comum. Agora vamos para a última apresentação, que é intitulada Uma breve análise crítica da relação entre o substantivo Bavel e o verbo balal, o livlol, a partir da leitura de Gênesis 11, 1 a 19, por Felipe Caraner. Por favor, Felipe. Professor Felipe não veio, não está.
Então, tem que ser o André Canaziro agora. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Um minutinho, Sim, André, por favor. consigo te ouvir. A gente está ouvindo. Então, se eu entendi bem, porque eu tinha visto aqui mais um, achava que era o Felipe, pensava que ele tinha entrado. Era o Felipe e em seguida o André, só que o Felipe não está. Uhum. Não, porque eu cliquei aqui na parte superior e vi mais um outro, achava que era ele, mas tudo bem. Então Não, vamos. ele não está, não. Não veio o Felipe, então vamos para o André Isso. Canaziro, que vai apresentar a palestra com o título Os Nomes de Adonai e suas implicações para a narrativa de Balaão, ou os nomes do tetagrama e suas implicações para a narrativa de Balaão. Por favor. Boa tarde, colegas. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por me ter aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Deixa eu ver se consigo. Tá aparecendo? Está carregando. Está carregando. Carregando. E agora? Sim. Apareceu. Tá bom. Como o professor Reginaldo já explicou, a minha apresentação é sobre os nomes de Adonai e suas implicações para a narrativa de Balaão, que se encontra em números 22 a 24. Esse é um pequeno recorte da minha pesquisa de mestrado que eu tenho feito com a professora Susana Schwartz, que eu imaginei que seria interessante discutir aqui com vocês. A análise que eu vou fazer aqui, ela não é uma análise que visa analisar o desenvolvimento do texto, o desenvolvimento histórico, a formação do texto. Assim como o trabalho do Luciano, eu vou usar o método da Adele Berlin, do Robert Alter e vários outros autores que analisam o texto em sua forma final como uma obra literária fechada. E, para começar, eu vou introduzir alguns conceitos bem brevemente. O primeiro deles é a utilidade dos nomes na narrativa bíblica, né? Aqui a gente tem um exemplo de Gênesis 38, que é a narrativa de Judá e Tamar, porque é um exemplo bastante didático, creio eu, em que uma mesma personagem é chamada de diversos nomes. E que diferença isso faz, né? Como a gente tem uma obra literária com uma caracterização tão lacônica como a Bíblia hebraica, e isso é uma característica que já foi notada pelo Robert Alter, pelo Auerbach, por diversos autores, o pouco de caracterização que a gente recebe é mais relevante ainda. Então, todos os nomes pelos quais a Tamar é chamada são extremamente relevantes. E não só pela caracterização do que eles fazem da Tamar, mas pela caracterização que eles fazem do ouvinte, do que pronuncia o nome, e da relação entre os dois. Porque os nomes na Bíblia hebraica, de acordo com a Adele Berlin, também são uma forma de apresentar pontos de vista distintos, introduzir pontos de vista subjetivos na narrativa. Então, enquanto você tem uma personagem que objetivamente se chama Tamar, você vai ver que, dependendo de qual personagem está tendo seu ponto de vista na narrativa, ela vai ser chamada de formas diferentes. Então, ela pode ser a mulher, ela pode ser a prostituta, ela pode ser a nora de Judá, e pode ser a Kedeshá, né, que algumas Bíblias traduzem como prostituta cultual. E todos esses nomes se referem à mesma personagem, ajudam a caracterizar essa personagem e ajudam a descrever a relação que ela tem com esses personagens que a descrevem. Certo? E sabendo disso, sabendo dessas utilidades, dessas importâncias que os nomes têm para a narrativa bíblica, qual é a importância dos nomes de Deus na narrativa, né? Os nomes de Deus, de acordo com o Bricto, em uma obra em que ele analisa os nomes de Deus em Gênesis, ele vai dizer que os nomes de Deus aparecem como um contorno gráfico ou semigráfico de uma sequência de pensamentos listada para esclarecer um argumento. O que isso quer dizer, né? Vamos pegar um exemplo aqui de Êxodo 3, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. E aqui a gente tem Êxodo 3, versos 2 a 4. Eu peguei a tradução NAA, só mudei os nomes para ficar mais fiel ao hebraico e ficar mais didático. E o texto diz: ali o mensageiro de Adonai lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa
grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando Adonai viu que ele se aproximava para ver, Elohim, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ou seja, o que esse texto faz aqui ao usar esses vários epítetos e vários nomes para Deus? Ele cria uma espécie de equação aqui, igualando e comparando pontos de vista diferentes. Então, o mensageiro de Adonai e Elohim são o mesmo ser. Mas enquanto o mensageiro de Adonai ou Adonai se referem ao divino dentro da sarça, o Elohim se refere à aparição sobrenatural de uma sarça ardente aos olhos de Moisés. Então, a partir do momento em que Adonai viu que ele se aproximava, a gente está tendo um ponto de vista divino, e na frase seguinte você vê o ponto de vista de Moisés. Elohim, do meio da sarça, o chamou e disse. Ele vê o sobrenatural, o divino, o chamando do meio da sarça, mas sem uma identidade tão explícita como a de Adonai. E, dito isso, agora a gente pode ir para os nomes propriamente ditos de Deus, que eu vou me ater a dois especificamente aqui, né, que são Adonai e Elohim. A gente tem outros que aparecem no texto bíblico, como El, ou como El Shaddai, ou como El Elyon. Estes têm menos aparições, e apesar de aparecerem também no texto de Balaão, eu vou me ater ao números 22 aqui, que é o primeiro capítulo da narrativa de Balaão, onde aparecem só Adonai e Elohim, tá? Elohim, ele pode ser traduzido como Deus ou deuses, tá? Ele, de acordo com Humberto Cassuto, na sua obra do Commentary Hypothesis, ele vai afirmar que Elohim é utilizado sempre que se quer evocar um conceito universal, abstrato e transcendente de Deus. E a literatura rabínica vai igualar esse nome de Deus com momentos em que Deus aplica justiça na narrativa, tá? De qualquer forma, independente de os usos de Elohim se restringirem a esses campos semânticos, ele tem, de fato, um campo semântico um pouco mais abstrato e menos específico do que o tetragrama. Ele realmente se refere a Deus, e às vezes a deuses mesmo, no geral, e por isso mesmo ele tem uma característica identitária um pouco menos específica, um pouco menos enfática. Por outro lado, o tetragrama, né, o Adonai, que não é vocalizado na Bíblia hebraica, e por isso nós não pronunciamos, e por isso só tem as 4 consoantes aqui nos slides. Esse é o nome próprio de Deus, por assim dizer. As hipóteses mais aceitas para o seu significado são de que eles é o verbo ser, o verbo hayá, no imperfeito, o que significa que o nome significaria algo como o que vem a ser ou o que será. Mas, independente do seu significado, do sua pronúncia, que nós não temos certeza de qual era, por isso nós não vocalizamos, esse nome, de acordo com Cassuto, ele sempre evoca uma noção direta e intuitiva de Deus, um caráter pessoal em relacionamento direto com os seres humanos. A literatura rabínica também, dialogando de certa forma com essa proximidade com os seres humanos, que é evocada pelo tetragrama, vai dizer que esse nome aparece sempre que Deus vai agir com misericórdia na narrativa. E, de fato, esse nome, ele sempre, ou quase sempre, aparece em momentos de maior proximidade com os outros personagens da narrativa. Um exemplo é esse aqui da ilustração, que é Gênesis 18, quando Adonai aparece na forma de um viajante para Abraão, para anunciar que Sara vai ter um filho dali a 1 ano. Tá? Ali ele aparece, o narrador chama ele de Adonai, e de fato ele está muito próximo de Abraão, né? Ele aparece como um ser humano, ele senta e se hospeda com Abraão, se alimenta com Abraão, lava seus pés e dialoga ali como um ser humano conversaria. Então, você tem esses 2 nomes, que são os nomes que mais aparecem na Bíblia hebraica, e eles vão ser utilizados de forma alternada para transmitir sentidos distintos aí para o leitor. Tá? E o que a gente pode dizer, entendendo um pouco melhor esses significados dos nomes de Deus, da narrativa de Balaão especificamente, né?
O Clinton Moyer, na sua dissertação de doutorado, ele notou que existe um certo padrão na narrativa de Balaão, onde você vê uma divisão dos nomes de Deus, especialmente Elohim e Adonai, na narrativa de certa forma coerente. Assim. Então, números 22, 28, e números 22, 31, 23, 5 e 23, 16, você vai ter o tetragrama Adonai sendo utilizado pelo narrador. Essa tabela aqui só se refere aos usos do tetragrama na voz do narrador no livro de Balaão. Tá? Eu vou mencionar as vozes de outros personagens em alguns instantes. E o que dá para perceber aqui nesses usos de Adonai na voz do narrador? Quase todos eles colocam Adonai com verbos transitivos de grande participação na narrativa. Então, ele está sempre abrindo alguma coisa, descobrindo alguma coisa, colocando alguma coisa, colocando a palavra na boca de Balaão, descobrindo os olhos de Balaão, abrindo a boca da jumenta. Você tem essa exceção aqui, que é Adonai apareceu a Balaão, e o Clinton Moyer vai explicar essa exceção como uma exceção que prova a regra. Eu não vou me deter muito nesse caso aqui para não acabar o tempo. Mas mesmo como sujeito implícito, você tem ele colocando uma palavra na boca de Balaão também. E você vai ter Elohim utilizado pelo narrador com mais frequência e com usos em verbos mais intransitivos e que envolvem mais manifestações, visão e falas, e menos 5 ações minutos. concretas ativas. Obrigado. Menos ações concretas ativas na narrativa. Tá? Então, você vai ter Elohim indo até Balaão, você vai ter Elohim dizendo a Balaão, Elohim indo a Balaão durante a noite, e Elohim aparecendo a Balaão. Ou a ira de Elohim se acendendo contra Balaão, uma manifestação de emoção, mas não uma ação concreta, por assim dizer. Certo? Então, aqui você já tem uma demonstração dessa separação entre o que é mais próximo e o que é mais distante, mais transcendente. Elohim, ele aparece associado a ações mais sobrenaturais e transcendentes, e Adonai aparece associado a ações mais concretas. Então, nós temos a característica mais interessante dessa alternância de nomes, que é o que a Carolyn Sharp chama de uma consistente falta de consistência na narrativa de Balaão. Você tem o nome de Deus, o tetragrama, Adonai, aparecendo consistentemente, constantemente nas palavras de Balaão, quando ele vai falar de Deus. Então, Balaão sempre vai falar de Adonai, o meu Deus, quando se refere a Deus, seja aos mensageiros de Moabe, seja ao rei Balaque, ele sempre vai chamar Deus pelo nome, sugerindo uma certa proximidade. E a própria literatura rabínica vai perceber essa proximidade e comparar Balaão positivamente em relação a Moisés, que não sabia o nome de Deus no momento da sarça ardente, não sabia quando encontrar Deus, e Balaão sabia de tudo isso. Ele sabia que encontraria Deus à noite, sabia como encontrar Deus, e chamava Deus pelo nome. Só que, por outro lado, o narrador, sempre que vai colocar Deus em interação com Balaão, chama Deus de Elohim. Isso, para Carolyn Sharp, vai sugerir que o narrador está, aos poucos, sabotando a autoridade profética de Balaão e sugerindo implicitamente que Deus tem uma proximidade com Balaão muito menor do que ele alega que Deus tem. Isso quando nós entendemos as convenções literárias da narrativa bíblica, como a de que o narrador ele é onisciente, nos coloca numa posição de desconfiar cada vez mais de Balaão e cria uma certa ironia dramática no sentido de que nós sabemos que Deus não é tão próximo de Balaão quanto Balaão afirma ser próximo de Deus. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme Deus vai diminuindo e sabotando a autoridade de Balaão e até o humilhando na narrativa da jumenta falante. E era mais isso que eu tinha para dizer, só um recortezinho da minha pesquisa sobre como entender melhor as diferenças entre os nomes de Deus ajuda a gente a entender melhor algumas nuances da narrativa bíblica e até caracterizar melhor tanto Deus quanto Balaão. Obrigado, gente. Obrigado, André. Bom, pelo visto, o Luciano não apareceu mesmo, não é? Apareceu. Não, é o é Felipe, Luciano, professor. é o Felipe.
é o Felipe. O Felipe não apareceu. Então, Débora, como deveremos proceder? Olha, as pessoas que querem interagir ou podem, né, colocar no chat ou no Q&A, né, para fazer as suas perguntas. Se o senhor quiser também fazer algumas considerações, nós temos aí até às 16 horas. Então, temos meia hora para abrir alguma discussão aí. Ok. Então, alguém tem alguma pergunta de vocês, um para o outro? Eu tenho algumas... Suzana, bem-vinda. Eu tenho algumas perguntas, algumas dúvidas, mas eu espero primeiro ouvir de vocês, os palestrantes e participantes em geral. Ninguém quer fazer uma pergunta para o outro? A gente tem tempo. Bom, se não tem, eu vou perguntar alguma coisa. Eu fiz algumas notas aqui. O Renato fez uma apresentação interessante. Eu tenho algumas perguntas, Renato. A primeira, não sei se você tem um bom conhecimento de hebraico ou não. Razoável, estimo, professor. Não julgo que seja bom o suficiente. Pronto, eu pergunto porque na sua apresentação, quando você espelhou ou compartilhou a tela, tinha uma tradução literal, ou interlinear. E eu pergunto, essa tradução foi você quem fez ou você copiou de alguém? Não, ela é uma citação da Bíblia de Jerusalém, professor. E como essa apresentação eu fiz para uma interlocução que é a minha pesquisa de mestrado, não conhecia tampouco a Bíblia, menos ainda o hebraico, eu julguei que ficaria mais fácil para visualização, mas não foi nenhuma estratégia de uma tradução mais literal, não. Não, eu Não era pergunto exatamente isso. o objetivo, era mais plástico mesmo, professor, do que... Eu pergunto, fiz essa questão porque na tradução interlinear apresentada não corresponde praticamente à realidade do hebraico. Sim. Por exemplo, você colocou, tem lá ele, Toledot, você colocou essa história. Então, para ser interlinear, você teria que colocar a forma no plural, que é o que Sim. está ali presente, e depois na tradução rever. Mas isso era apenas... Depois eu tenho outras perguntas com relação à teoria que você fez no seu trabalho. A segunda questão também é com relação à tabela que você apresentou, que é a questão do VAV. Um exemplo, não me lembro bem agora, que era o VAV usado com a preposição lamed. Não sei se você se lembra disso, quando você faz a sua exposição, tem um momento que você faz isso, coloca esse VAV, e eu pergunto, se eu estou com o texto em hebraico, se não tem a presença do VAV, eu posso ler da mesma forma ou não? Professor, eu diria que sim, embora a minha pesquisa não tenha sido tão calcada assim na tradução literária e no estudo aprofundado do hebraico, mas eu diria que sim, por conta de preceder um verbo que a gente poderia traduzir como infinitivo e entender como uma espécie de finalidade. Nesse sentido, sim, mas eu não sei se eu tenho elementos do hebraico suficientes em termos estritamente gramaticais para responder, professor, mas eu diria que sim, a partir dessa perspectiva de preceder um verbo. Você tem razão com relação ao lamed, que vai introduzir o infinitivo, mas o vav, que precede a outra forma finita, é um vav conversivo, ou seja, usa com um ictol e vem com o vav, então seria uma forma vaiktol, que seria um catal. Então, se você trocar essa forma vaiktol por um catal, não muda nada na interpretação do texto. Uhum. Então, eu fiquei atento a isso, porque quando você apresentou, a minha impressão é que esse VAV não deve ser colocado como um ponto definitivo para a sua teoria. Bom, Certo. isso era com Mais relação lamed, né? àquela história. Mas eu tenho uma pergunta. Agora, com relação à teoria. Você acredita que essa teoria a gente pode aplicar a todos os textos bíblicos ou tem textos específicos para que ela seja aplicada?
Eu acredito que sim, professor, porque o interacionismo parte do entendimento de que o texto não é só a forma escrita, mas inclusive a forma oral. Então, eu acredito que seja possível. E é o entendimento de que todo texto traz, por diferentes estratégias de conexão, de modalização, de manejo das vozes, etc., sempre algum tipo de prefiguração do agir, né? Então, eu acredito que sim, embora a gente acabou fazendo um recorte bem específico sobre esse gênero e o texto de Gênesis 2, mas eu acredito que sim. Talvez com maiores dificuldades para alguns tipos de gênero, mas eu acredito que sim, professor. E via de regra o interacionismo faz isso. A gente tem análises de textos modernos, orais, com inclusive multimodais recentemente. Então eu acredito que sim. Uhum. Então, seria possível de aplicar a teoria para fazer a análise de um salmo, por exemplo, um Salmo 22? Eu acredito que sim, professor. Eu não cheguei a aprofundar nesse sentido, até porque dos motivos que me levou a pesquisar era o fato de não encontrar, dentro das pesquisas do interacionismo sociodiscursivo, a exploração do quadro de análise do interacionismo a textos da literatura religiosa, mas textos bíblicos especificamente. Então, esse foi um dos motivos. Na verdade, eu não encontrei nenhum, salvo uma tese de Portugal, mas que não tinha exatamente o mesmo escopo. Uhum. Ok. Bom, isso seria as perguntas que eu teria. Agora, os outros, alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário para o Renato? Oi, eu queria fazer uma pergunta. Bem, Por favor. é o seguinte, você falou, né, da função do homem, né, no Gênesis 2, né? Então, você acha que, primeiro, que na narrativa do primeiro, né, que parece que Adão, o homem e a mulher foram criados juntos, e na segunda narrativa, onde eles são criados separadamente, isso faz alguma diferença na função do homem e até mesmo na função da mulher? O Cristiane, eu não explorei exatamente o uso, né, de Adão, se estaria mais afeito à figura masculina ou à figura feminina, mas o entendimento é de que, nesse caso, ele se aplicaria ao gênero humano de modo geral, até porque Adão, nesse caso, me parece uma figura paradigmática, que não, naturalmente, não reflete um personagem específico, mas, e aí, por conta da ideia de prefiguração, seria aplicável a todo o gênero humano, né? Embora a gente saiba aí das diferenças de Gênesis 1 e 2 nesse sentido, né? Gênesis 2 não tem essa ideia de criação separada, mas eu assumi, na verdade assumi, não obstante não tenha explorado especificamente esse aspecto, de que é uma atribuição muito maior ao gênero humano do que ao sexo masculino especificamente, né? Entendi, obrigada. André, tem uma pergunta para você no chat. Você tem acesso? Poderia responder? O que é que eu faço a pergunta? Bom, eu posso. É o Paulo Victor que pergunta. Essas nuances de leitura também ocorrem com outras palavras, além de Adonai e Elohim? Em sua pesquisa, essa análise se estende a outras palavras? Sim, sim. Eu me ative a essas duas porque são as palavras que aparecem na voz do narrador, assim como na dos personagens. Mas os outros nomes que eu mencionei, por exemplo, El Elyon, El Shaddai, eles aparecem nas palavras de Balaão, nos oráculos proféticos dele.
E é um texto que se destaca, inclusive, pela quantidade de nomes diferentes de Deus condensada ali no mesmo texto. O que dá para eu adiantar sobre esses outros nomes é que El, por exemplo, ele é um nome do Deus Supremo do panteão cananeu, ugarítico, etc. Ele é visto como, de acordo com o Patrick Miller, eu acho, ou o Cross, Frank Moore Cross, se não me engano. E ele é visto como o chefe do panteão, o deus dos patriarcas, um deus social, assim, que mantém a ordem social, visto como um senhor de barba branca que julga no conselho divino. E você encontra, quando esse nome aparece nos oráculos de Balaão, você geralmente encontra ele associado a relações internacionais, por assim dizer, entre muitas aspas, né? Momentos em que Deus liberta Israel do Egito, por exemplo. Quando você vê Deus relacionado mais diretamente com Israel, costuma ser o tetragrama, Adonai. E aí, quando você vê Deus associado com mais de uma nação, por exemplo, tem um momento lá, acho que Números 23, que Balaão fala, e Deus tirou Israel do Egito com os seus grandes chifres de touro selvagem, etc. E quando ele fala Deus, ali ele usa El. Tá? Então, ele está usando esse nome de um Deus do Antigo Oriente Próximo, igualando esse nome com o nome de Deus, e usando ele como esse mediador aí do Deus universal, né? Esse Deus que todos reconhecem, e etc., que ele identifica com Adonai. Não sei se eu respondi direito a pergunta, né? Se ele vai interagir ou não com a sua resposta. Mas, enquanto isso, eu tenho uma observação para você. Em um dos slides que você apresentou, você fazia análise dos versículos e, em algum momento, você chamava de sujeito, ou alguém chamava de sujeito implícito. Certo? A minha pergunta é, se eu leio o texto hebraico e se tem o verbo e não vem automaticamente com esse sujeito, ao ler a frase completa até o sof pasuk, ou atnar, não teria possibilidade de ver quem era o sujeito daquele verbo? Será que ele é de fato implícito mesmo? Deixa eu checar aqui, que aí a gente já consegue verificar no verso, né? Números 23, 5. Eu acho que o verso 5, por exemplo, o sujeito já está antes, né? Então aparece... Cadê o versículo? Vai ser Adonai Davar, Befi Bilam, vai Omeres, Shuv. Então, tipo, ele chama de sujeito implícito, mas é só porque o sujeito não aparece explicitamente outra vez, mas ele já apareceu no começo do verso, assim, acho que é um... Então, ele é implícito ou não é implícito? Eu não Porque diria quando a que é gente lê implícito. o texto, quando a gente lê a frase e vê, às vezes a gente não considera no hebraico o sinal de cantilação. Mas, por exemplo, Atnar e o Sof Pasuk, ou seja, a primeira divisão do versículo e a última, é importante para a gente ver isso. Então, eu não sei se a gente pode tirar o verbo fora dessa subdivisão e dizer que o sujeito é implícito. Eu acho que teria que analisar mais coerentemente com o texto para ver se, de fato, há o sujeito daquele verbo ou não. Eu acredito que, para a sua pesquisa, talvez seja interessante fazer essa análise e não ficar preso a essa questão do sujeito implícito. Porque o sujeito aparece na primeira parte do versículo e a continuação, se não há uma quebra de estrutura verbal, ou seja, da consequência do tempo, o sujeito geralmente é o mesmo. Sim. Mas isso é bom você analisar com calma para não ficar preso a essa história do sujeito implícito. Certo. Alguém quer fazer mais uma pergunta?
Professor, talvez, bom, em primeiro lugar, achei fantásticas as pesquisas dos colegas, aprendi muito aqui, a pesquisa do André, além de muito didática, muito atraente, fiquei muito atento aqui, André, foi muito bacana te ouvir. Eu venho de uma escola, e, professor Reginaldo, essa é uma questão que me tem atraído desde uma aula já que eu assisti com a professora Suzana, uma aula aberta, essa análise do texto tal como está dado, e não uma análise diacrônica a partir do método histórico crítico e tal, que é muito mais a minha escola, e aí a gente traz alguns vícios nesse sentido. E um desses vícios é, por exemplo, analisar o nome da divindade como uma chave para entender as diferentes camadas do texto, etc. e tal, né? Eu queria, enfim, em primeiro lugar, eu acho que essa análise do texto como dado permite conclusões, acho que de ordem teológica até muito mais ricas, né? Como a gente pôde perceber aí a partir da sua fala, André. Mas se você, em algum momento, também tem aprofundado essa perspectiva, ou se ela é de interesse, né? Que há uma possibilidade de que o nome da divindade esteja também contextualizado, não só a partir da estratégia do narrador, da sua proximidade ou não, ou de diferentes interlocutores do texto, mas também a partir da ideia de camada redacional ou de escola, enfim. Então, no caso da narrativa de Balaão, né, ali números 22 a 24, eu não estou acrescentando esse estudo das camadas redacionais, porque essa narrativa especificamente é uma narrativa que já é conhecida no meio acadêmico, inclusive no meio histórico-crítico, por não se encaixar bem nas estruturas da hipótese documentária. Então, ele não obedece muito os padrões que geralmente se conhece da escola javista, escola eloísta. O próprio no capítulo 22 alterna muito entre Elohim e Adonai, de uma forma que alterna assim de um verso para o outro, assim, não é nem blocos, né? No caso da narrativa da jumenta falante, que é de números 22, 21 a 35, aí você tem um pouco mais de coesão, que você aparece praticamente só Adonai. Tá? E aí muita gente vai falar que é uma inserção javista, que vai ter o Martin Noss falando que é a parte mais antiga, etc. Mas mesmo estudiosos do método histórico-crítico mais recentes, como o Baruch Levine, eles vão afirmar que esses capítulos não se encaixam na hipótese documentária, e inclusive o Baruch Levine vai postular uma outra fonte só do Balaão, exclusiva do Balaão, que é a fonte T, a fonte transjordânica, por conta de umas tabuinhas que foram encontradas de Balaão na região transjordânica ali, que são conhecidos como os textos e eu posso pronunciar errado, aí qualquer um pode me corrigir aí, que é os textos de Deiralá, tá? Que são textos em que tabuinhas cuneiformes, etc., que aparece, de fato, histórias paralelas de Balaão mesmo. E que aparecem os nomes de Deus, não aparece o tetragrama, aparece ela, aparece Shadaim, aparece... eu não lembro se aparece Elion, mas aparecem esses outros nomes. E por conta disso, o Baruch Levine vai postular uma origem transjordânica para as histórias de Balaão, e ele vai falar que existe essa fonte que foi colocada em números. Tá? Mas eu não discuto muito isso na minha dissertação. Ok. Bom, eu teria uma pergunta e uma curiosidade. Na sua apresentação, quando você falou do tetragrama, o Adonai, você fez a associação com o verbo lihiot. Com o verbo lihiot, hayá, como você disse. Uhum. Você fez a associação. A que ponto está essa sua pesquisa? No sentido do significado do tetragrama? Sim. Eu afirmei isso com base principalmente num artigo do Franz Rosenzweig, de um livro chamado Scripture in Translation, em que ele afirma... ele está justificando ele está
explicando uma tradução que ele fez específica lá da Torá para o alemão, e aí ele vai fazer uma espécie de close reading ali de Êxodo 3. E é meio que parte das conclusões dele, até porque assim, eu não presumo fechar essa questão do significado do tetragrama, né? Porque eu não sou nenhum grande linguista do hebraico bíblico e é uma das questões mais debatidas entre os estudiosos, mas essa conclusão eu parti do artigo do Rosenzweig e de outros, tô tentando lembrar de um outro aqui, acho que do Fockman, enfim. E aí ele vai afirmar isso, ele vai afirmar que ele vai partir desse significado que seria a forma imperfeita do verbo raiar, para afirmar que para polemizar contra uma tradução recorrente da época, que era o eterno, e afirmar que o tetragrama não pode ser igualado a uma forma estática do verbo ser, que ele tem que ser algo dinâmico, algo que venha a ser, algo que se torna, ser igualado a um evento, e para isso ele faz uma tradução bem específica e bem polêmica do tetragrama para o alemão. Mas, enfim, meio que essa o meu ponto de partida. Não, eu pergunto porque muitas vezes, muita gente, ou seja, há muitos estudos sobre essa questão do tetragrama, e ultimamente o pessoal está fazendo análise a partir de Êxodo 3:14, que é a questão RE, HRE. Mas, do ponto de vista interpretativo, é plausível, mas do ponto de vista, vamos dizer, semântico, é uma discussão longa. Porque se você analisa a forma RE com o tetragrama, tenha uma particularidade, ou seja, o Yud e um Vav. Então, o que aconteceu na evolução da língua para que esse Yud passasse a ser um Vav ou vice-versa? Então, por isso seria interessante, se você vai trabalhar isso, tentar aprofundar para não deixar brechas para discussões semânticas, por exemplo. O Rosenzweig, ele vai afirmar que... Ele vai partir do Êxodo 3:14, RE, ele vai afirmar que o tetragrama, apesar de partir da interpretação do significado, a partir daí ele vai ter umas anormalidades gramaticais, por assim dizer, para que qualquer palavra, para que tenha uma sensação de uncanny para o leitor, e ele tenha que dar uma pausa para contemplar a estranheza da palavra de fato. Mas, enfim, isso só estou repassando o que o Rosenzweig fala a partir disso. Ok. Nós temos ainda 5 minutos. Se ninguém fizer uma pergunta para o Luciano, eu faço. Luciano, o seu tema, a questão do jejum como identidade, mais ou menos isso. A minha pergunta é: como você pretende fazer a intertextualidade desse texto de Esther com outras passagens da Bíblia hebraica? Oi, professor. Um caminho seria adotar o gênero literário novelas da diáspora, né? Que, enfim, tem as suas discussões, mas, de certa forma, ele já agrupa, né? Textos, inclusive, que são discutidos de livros que estão no cano ou não, e etc. Mas eu estava tendo contato aqui com o livro Reading Between Texts, da Dona Nolan Fewell, e ela faz, na introdução, um diálogo não somente com as narrativas de Daniel, mas também com narrativas de José. E pensando no mestrado, esse poderia ser um ponto de partida, né? Utilizar esse livro base de intertextualidade na Bíblia hebraica, para dali pegar uma fundamentação e aplicar isso nos próximos capítulos, né? Não, eu fiz essa pergunta porque, se a gente se lembrar um pouco da saída do Egito e perambular pelo deserto, esse pessoal também não só jejuou, passou fome. E não tinha um L identitário, ou seja, não tinha nenhuma identidade nesse sentido. Então, por isso que eu perguntei, como é que você pretende fazer essa intertextualidade para aproximar esses outros textos com essa perspectiva de leitura que você quer fazer de Esther? Acho que dá para fazer um bom trabalho.
Vai ser um pouco braçal, vamos assim dizer, mas dá para atingir o seu objetivo. Legal, professor. Obrigado pela dica, viu? Nada. Olha, a gente tem ainda 2 minutos e alguém quer fazer alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. A Cristiana, eu não vou fazer uma pergunta porque eu conheço o trabalho dela e o que eu ia perguntar não ia ser bom porque era muito simples, era o que é que aconteceria se ela tivesse analisado a questão da serpente na tradição assírio-babilônica, que foi discussão que a gente teve na sua apresentação de tese. Mas isso fica para um estudo posterior. Bom, eu acho que a gente pode concluir. Eu agradeço a participação de todos vocês. Fiquei contente pelas apresentações, por aprender também perspectivas novas para a leitura e espero que em qualquer oportunidade presencial, de fato, a gente possa se encontrar. Obrigado para vocês.